amigos da TV Cidade, no ar, Espiritismo em Flash, realização Centro Espírita União e Caridade. Hoje aqui no estúdio da TV Cidade recebemos a nossa amiga que já participou de vários programas, desde o tempo em que o apresentador era José Maria Medina, Marina Ferri, que é professora, palestrante espírita. Marina, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Janete, e agradeço aos amigos que sempre estão aí a nos convidar a entrar em sua casa. Esse é o mais importante, o convite. Cada vez que liga esse aparelho e procura sintonizar com estas imagens e com este som, está nos convidando a adentrar a sua casa. Muito obrigada, amigos, por essa oportunidade. Bom, o nosso assunto de hoje é muito interessante. Vamos falar sobre o sono e os sonhos na visão espírita. E gostaríamos de começar perguntando, então, durante o sono, quando o nosso corpo dorme, a alma ou o espírito também dorme, fica inativo nesse período? É interessante, e na doutrina espírita nós temos o Livro dos Espíritos como base de estudos, e o capítulo que trata sobre a emancipação da alma, ou seja, a possibilidade da alma desprender-se do corpo. De um modo geral, o ser humano tem a ideia desse desprendimento por ocasião da morte do corpo físico. Então, independente da crença, as pessoas entendem que aquele ser foi para algum lugar, desprendeu-se do corpo físico por conta do fenômeno da morte física. Mas o interessante é que nós não pensamos que fazemos isso diariamente. Durante o sono, em qualquer instante de sono ou até de um cochilo, nós podemos nos desprender do corpo físico. Então seria como morrer um pouquinho todo dia, porque o espírito não dorme. Quem precisa do descanso, quem precisa repor energia, é o corpo físico que gasta essa energia durante o dia. Nada mais do que isso. O espírito não tem necessidade de dormir. Então ele acha que é perda de tempo mesmo. Dormir é perda de tempo. Por isso o espírito, ele não dorme e ele pode se desprender e continuar várias atividades como nós continuamos fazendo quando acordamos. Bom, aproveitando essa sua resposta, eu gostaria apenas que você reforçasse um ponto que talvez gere dúvida para quem não é espírita e esteja assistindo nosso programa. É a questão de quem nós somos na realidade. Algumas pessoas pensam, eu sou o corpo e tenho um espírito. Ou é o contrário, nós somos o espírito e temos um corpo? É o contrário, nós somos um espírito. Deus criou centelhas divinas, espíritos. E os espíritos vestem a carne na encarnação, onde quer que estejam, para a carne como um veículo de manifestação daquele habitat. Então nós estamos aqui encarnados na Terra, nosso corpo físico, nosso corpo biológico é constituído das matérias do planeta, as mesmas matérias que compõem os seres orgânicos e inorgânicos que estão sobre a face da Terra. É o nosso veículo de manifestação, de comunicação e de relação com outras criaturas na Terra. Mas nós não somos o corpo, nós estamos num corpo. Como espíritos, habitamos corpos. E como espíritas, nós sabemos da reencarnação. Então, sabemos também que a cada experiência na carne, podemos ter corpos diferentes, sexos diferentes, raças diferentes, mas seremos sempre nós, o espírito que neste instante está Marina, está num corpo feminino, aquele corpo que é a minha identificação física, mas eu não sou esse corpo. Eu sou algo que transcende ao corpo e que tem uma vida de espírito totalmente livre e não retida por esse cárcere físico que é o corpo. Bom, retomando então a questão do sono, quando nós, em espírito, nos libertamos parcialmente do corpo, por onde andamos? A gente entra em contato com o mundo espiritual, a gente transita pelo mundo espiritual enquanto dorme? Sim, eu acredito, Janete, que as pessoas têm mais dificuldade de entender mundo espiritual. Porque quando nós falamos em mundo espiritual, eu percebo que muitas pessoas dizem, o mundo espiritual, e levantam a mão, ou olham para cima.
como se esse mundo espiritual estivesse sempre acima, sempre distante. O mundo espiritual nada mais é do que o próprio mundo físico numa densidade sutil, não perceptível aos nossos olhos físicos. Mas ele está como que em paralelo. Nós ouvimos algumas propostas da ciência que nos fala de universos paralelos. Então, esse que nós chamamos mundo espiritual, eu fico mais com a definição de Dona Ivone Pereira, onde ela diz o mundo visível e o mundo invisível. Porque quando eu faço mundo visível e invisível, é uma coisa só, com densidades diferentes. Então, quando nós dormimos, ou quando o nosso corpo físico descansa, dorme, relaxa, está num estado comatoso, não importa, de alguma forma ele baixou o biorritmo, nós espíritos podemos nos deslocar para fora dele e viver esses mundos paralelos nesta vida que estamos aqui. Então é natural que a gente saia. Muitos espíritos ao saírem ficam temerosos de ver o corpo físico prostrado, se assustam. Outros saem sem se preocupar com isso e acabam vivenciando. Alguns ficam dentro de casa mesmo, não saem, têm medo. Outros espíritos saem e vão dar continuidade à sua vida, encontram outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, não importa, porque na dimensão do invisível estamos todos iguais. Então podemos encontrar nossos entes queridos, podemos encontrar amigos, podemos encontrar inimigos, até de um passado. Podemos trabalhar, podemos continuar estudos, nós continuamos a vida. E isso é um fato interessante que, ao acordarmos muitas vezes, nós trazemos respostas, ideias, sensações de vivência, porque realmente foi experimentado por nós. Bom, então se durante o sono a alma se emancipa, ou o espírito se emancipa e transita por esse mundo invisível, paralelo, que pertence à nossa vida mesmo, por que quando a gente acorda, a nossa memória não registra toda a vivência que tivemos durante a noite, né, durante o sono? O fato é o seguinte, nós não temos um único sono, vamos dizer, linear. Nós não temos, então nós não temos uma única saída, um único desdobramento numa noite de sonos. Nós temos, é intermitente, nós ficamos um tanto fora do corpo, voltamos a ele. Eu costumo dizer para as pessoas que cada vez que a gente vira na cama, ajeita o travesseiro, a gente tomou posse do corpo, agiu no mundo visível, no mundo físico denso e desprende-se outra vez. Então, durante uma noite, nós temos em média 5 a 6 saídas. Num sono normal, 5 a 6 saídas. Os mais agitados, muito mais, os menos agitados, talvez menos. Mas são 5 a 6 vivências numa única noite. Cada vivência, nós estamos ocupados com alguma coisa. Às vezes, a gente acorda no meio da noite com uma vivência muito nítida, ainda ouvindo a voz de alguém, ou registrando alguma cena, ou com alguma ideia especial. É que nós não temos o hábito de pegar o caderninho e registrar naquela hora. E aí dormimos, no dia seguinte não lembramos mais. Fazemos esforço e não lembramos. Então, normalmente, a gente se lembra da última vivência, daquela mais perto do momento de despertar, onde o nível de consciência está também despertando para a vida material. Então, a última vivência é aquela que a gente mais registra, e registra com imperfeições. Nem sempre registra com nitidez, todo o registro não é feito. Então, por essa razão, não nos lembramos de tudo o que vivemos durante uma noite de sono. Ficamos, às vezes, com uma colcha de retalho mal emendada. Sonhos meio atrapalhados, onde a gente poderia se pensar, imagine, eu estava andando a cavalo e dentro d'água, no mar. Quer dizer, uma coisa que não tem lógica. Mas se fossem duas vivências separadas, vamos dizer, uma cavalgada num sonho e uma viagem marítima em outro sonho, ficaria perfeito. Mas eu junto a colcha de retalho mal emendada e me vejo a cavalo sobre as águas.
Então o sonho nós precisamos ter até cuidado nas interpretações, por conta destes registros que são como flashes da noite vivida. Bom, durante o sono, o espírito se emancipa e durante essa emancipação ganha mais lucidez. Alguns sonhos podem ser recordações de vidas passadas, de lugares que a pessoa viveu ou de vivências mesmo, de situações vividas. Sim, claro que sim. Nós temos alguns sonhos que são reminiscências. O espírito é atemporal e alocal. Ele pode, o tempo não registra, passado, presente e futuro fazem parte de uma única história. O passado é toda uma história vivida dele, o presente é o momento atual que ele está vivendo e um futuro próximo ele já pode até se antecipar também. Pouca coisa de futuro próximo, não dá para a gente avançar muito. Então, em desdobramento no sono, nós podemos acessar as nossas vivências. E muitas pessoas dizem, mas será possível? Bom, se não fosse possível, a psicologia não estaria usando uma técnica de vivências passadas com as pessoas. Onde está tudo isso? Ela mergulha no mundo dela. Então ela visita o seu passado, ela pode voltar às cenas passadas, ela pode viver este presente de alguma forma e avançar um pouquinho no futuro. É uma experiência, uma vivência que nós estamos tendo. E com isso nós conseguimos resgatar lembranças que ficaram perdidas ou resolver situações que ficaram também mal resolvidas do nosso passado ou ter uma vivência atual tão intensa que nos predispõe a atitudes melhores ou piores conforme a escolha de cada um. Porque cada um mergulha no mundo que lhe diz respeito. Então depende dos nossos desejos, o para onde vamos. Alguém pode ir para uma igreja fazer oração. O outro pode ir para um bar, viver com uns momentos de prazer material. É a escolha. Bom, amigos, para você que acessou a TV Cidade neste momento, que sintonizou na TV Cidade, este programa é o Espiritismo em Flash. Hoje conversamos com Marina Ferri, professora, palestrante espírita. O nosso assunto é o sono e os sonhos na visão da doutrina espírita. E Marina nos contava a respeito de que durante o sono o espírito emancipado ganha um pouco mais de lucidez e pode ter algumas recordações de suas vidas anteriores, suas vidas passadas. Então, continuaríamos perguntando se é possível ter essa recordação, por que nós não nos recordamos sempre dos sonhos que temos? Quando nós estamos em desdobramento, estamos com as faculdades intelectuais, níveis de consciência mais profundos, e por isso nós temos uma visão mais clara deste invisível que estamos vivendo. Também aqueles registros visuais, auditivos, as emoções, as sensações ali vividas, elas vão ser armazenadas em níveis profundos de consciência e não nesse nível de consciência diária que nós temos. Então, muitas vezes não conseguimos acessar isso porque está jogado para o inconsciente. Ficou o registro. Pode que numa situação qualquer isso venha à tona. E de repente, nossa, eu me lembrei de um sonho que eu tive, que coisa! Ou uma sensação de que às vezes nós vivemos e dizemos assim, gozado, parece que eu já vi isso, parece que eu já vivi isso, esta cena eu já vi. São registros desse nosso inconsciente profundo. E por conta disso, não nos lembramos com facilidade, porque ele teria que vir à tona. Como ele está em reserva, não vem à tona tão fácil. Eu costumo comparar muito a nossa condição cerebral e de níveis de consciência com o computador que todo mundo usa hoje. Nós temos, por exemplo, banco de imagem dentro dos nossos computadores. E vamos guardando fotos, filmes, cenas num banco de imagem. Está tudo lá.
Se eu não acesso, ou se eu não sei acessar, ou se eu não tenho até um programa capaz de rodar o filme, eu não vejo. Mas se eu tiver um programa instalado que me proporcione, então seria o consciente, para eu trazer esse filme na tela mental e acessar, ter os caminhos para acessar isso, eu vejo o filme. Então é muito semelhante a isso, o que acontece conosco durante o nosso momento de sono. Vamos arquivando imagens, sons, flashes, mas durante o dia, se não temos o mecanismo para acessar, podemos até ter o programa capaz de ler, mas não sabemos acessar. Não sabendo acessar, fica tudo guardado. E continuaremos perguntando, essa significação que alguns autores atribuem aos sonhos, fazendo relações, por exemplo, a pessoa sonhou com um cavalo, significa tal coisa, ou então sonhou com um cachorro, é para jogar no jogo do bicho, que vai ganhar. Tem alguma veracidade nessa atribuição? Não tem. É mera especulação. Alguma coisa que o povo foi criando. Nós sabemos de um registro popular de que as pessoas, quando sonham que estão perdendo dentes, caindo os dentes, é porque alguém vai morrer na família. Isso era um dito popular. E as pessoas ficam até esperando para ver quem que vai morrer, né? Fica todo mundo atento ali, quem é que vai morrer. E eu tinha na infância muito esse sonho, que os dentes caíam, debulhavam, eu ficava horrorizada de perder os dentes. E uma vez eu perguntei para o meu dentista, o Dr. Liazzi, que eu disse assim, mas eu sonho tanto com isso. Ele disse assim, é o medo que você tem de perder os dentes. E eu tinha mesmo, como tenho até hoje, o medo de perder os dentes. Porque para mim é fundamental, para todo mundo é fundamental. E com isso, ele disse assim, então é tão forte isso em você, que você sonha com isso pelo medo que tem. Então o nosso sonho não são só vivências externas que nós estamos realizando. Nós também nos projetamos para cenas do nosso medo ou da nossa alegria, aquilo que a nossa mente registra como muito forte. Então nem todo sonho é uma experiência vivida, real. Muitas vezes o sonho é só a projeção dos nossos conflitos, ou das nossas preocupações, dos nossos ideais, dos nossos anseios, e eu vou para a cena daquilo que eu construí em minha mente. Por isso que a interpretação fica uma coisa muito difícil, porque não é uma realidade. Muitos sonhos são vivências interiores desses nossos estados emocionais, psicológicos, que nós nos projetamos. Então, como fazer interpretação de tudo isso? Não há, com exceção de sonhos premonitórios que poderiam existir, algumas pessoas são capazes disso, de se projetar um pouco adiante e ter uma visualização de um futuro próximo. Com exceção disso, e esse futuro ser revelado até através de uma simbologia que a gente mesmo cria, não há qualquer condição. O que acontece numa interpretação de sonho, muitas vezes, é um nível de mediunidade. Que aquela pessoa, vamos colocar uma situação que era muito comum há um tempo atrás. Ciganos que liam sorte, que jogavam cartas e nas cartas liam. Na verdade, não é a carta em si, é aquilo que é inspirado mediunicamente a ele, ou que interpreta um sonho. Nós temos registro bíblico de interpretação de sonhos, mas não era a interpretação de um sonho com a visão consciente. Na verdade, aquele interpretador de sonhos é um médium que está tendo uma revelação capaz de elucidar aquilo que está acontecendo. Com relação ao sonho premonitório que você falou, me fez recordar que há muitos anos atrás uma colega de trabalho perdeu o neném, estava grávida, perdeu o neném num aborto espontâneo. Depois ela contou que dias antes desse fato, ela teve um sonho
em que o neném estava indo embora e dando tchau para ela e ela queria segurá-lo, mas não conseguia. Mas eu pergunto então o seguinte, se ela, quando teve o sonho, não foi capaz de entender por que esse sonho veio, né, antes do fato ocorrido, será que foi uma preparação espiritualmente para que ela conseguisse passar mais tranquilamente? Qual a explicação desse fato? Com certeza ela foi alertada para aquilo que o organismo já estava começando a vivenciar. Um aborto não se faz assim, num repente, um aborto espontâneo. O organismo já está detectando algumas falhas, ele já está dando sinais de não poder conduzir aquela gravidez a termo. Então, são alertas do próprio organismo da criatura que passa. E a espiritualidade para mostrar a ela que se preparar emocionalmente. E o fato mais interessante neste sonho é o bebê dando tchau e indo embora. Nós sabemos que no momento da concepção já se destina àquele corpo que vai se desenvolver um espírito para viver naquela família. Muitas vezes esse espírito que vem para fazer parte da família, ou ele tem um comprometimento que ele vai passar por uma experiência pequena de aproximação e vai falhar aquela aproximação para que ele valorize a vida e possa voltar futuramente, ou para que os pais valorizem a maternidade e possa numa segunda tentativa tudo dar certo, ou então para que houvesse aquela primeira aproximação entre eles e ele dizer, olha, agora eu vou, este corpo não está adequado para mim e volto na próxima oportunidade. Então, são vivências que nós temos. O corpo dá sinais, o nosso cérebro registra isso, de alguma forma decodifica como imagem, como sonho, como uma impressão, como uma sensação, como uma intuição, e também o preparo que a espiritualidade faz. Mas é interessante observar isso, né? Que ela não soube interpretar e a gente não sabe, a gente acha sempre que é com o outro, não é com a gente. Bom, durante o sono, muitas vezes a gente sonha com ideias maravilhosas que são, às vezes, a solução de alguma coisa que a gente está precisando. Mas ao acordar, aquilo some e a gente só fica com aquela sensação de que sonhou com algo que era muito bom e muito apropriado. Então, se a gente não lembra, qual a vantagem de sonhar com uma solução ou com uma ideia muito boa da qual a gente não consegue se recordar depois? A vantagem era 100% de tudo bem. A desvantagem, a nossa displicência. Eu volto ao caderninho. Nós deveríamos ter esse hábito de deixar sempre na cabeceira, próximo ao alcance de nossas mãos, lá um caderninho, uma folhinha e uma caneta. Porque a gente sonha e acorda logo em seguida. Se registrar 2 palavras que sejam, é a chave, é o start. E na manhã seguinte, a gente pode até ter esquecido, mas ao olhar aquela palavra, aquele start faz com que a gente lembre. As ideias boas vêm. Nós podemos lembrar dos grandes cientistas, Thomas Alva Edison, que criou a lâmpada. Ele tinha feito várias experiências, várias formatações de lâmpada e não funcionava. E certo dia, repousando numa cadeira de braço com a sua bengala atravessada, ele sonhou com o que estava faltando para a lâmpada funcionar. E nesse instante a bengala caiu e ele acordou a tempo com o sonho vivo, levantou e fez o filamento de tungstênio e a lâmpada ficou incandescente. Então, quer dizer, nós somos displicentes, nós não valorizamos a preguiça de levantar, de registrar, de fazer alguma coisa. Uma amiga comentou essa semana que ela acordou de madrugada com alguém chamando pelo nome dela e dizendo, vá olhar a carta de motorista. E ela pensou em dormir de novo, mas era tão forte aquela fala que ela resolveu olhar. E ela foi até a bolsa, olhou a carta de motorista, estava vencida há 4 meses. Quer dizer, são coisas, se ela dormisse, ela poderia esquecer, não olharia a carta de motorista, na primeira blitz ela seria parada e multada e impedida de continuar dirigindo. E ela estava em São Paulo, imagina naquele trânsito ela ficar parada. Quer dizer, a gente tem que prestar atenção nisso.
e não ser displicente ou preguiçoso. Olhar com atenção aquilo que nos chega e registrar. Lembre de registrar. É importante isso. Bom, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. É um assunto muito interessante que dá margem a outros programas mais. Mas então, para finalizar, eu gostaria de pedir para você fazer uma consideração, mandar uma mensagem a respeito da importância do sonho para as pessoas que estão nos assistindo. Meus amigos, eu acredito até que mais importante do que a mensagem a respeito dos sonhos é uma mensagem que nos faça sonhar melhor. Ou seja, nos desdobrarmos do corpo físico em melhor condição. Como vamos fazer isso? Para ter uma vivência noturna, uma vivência onírica mais feliz, nós temos que, especialmente, nos habituarmos a elevar um pensamento a Deus, à divindade, em oração, em agradecimento, em simples boa noite a essa divindade que vela por todos nós, porque assim nós nos colocamos num padrão de vivência mais feliz. Registramos como últimas cenas do nosso momento acordado coisas felizes, músicas boas, palavras boas, leituras boas, porque só assim nós vamos ter noites mais serenas e especialmente pedir a Deus que possamos ser úteis nestes momentos em que desdobramos, que aquele momento do sono seja útil para nós e para as criaturas todas. Marina, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço sempre, sempre, e que Deus nos ampare a todos. Que assim seja. Bom, agora as nossas divulgações. Para você que quer ter acesso às atualizações dos vídeos, de toda a programação da TV Cidade, é só acessar a página da TV Cidade Taubaté no Facebook. E se quiser entrar em contato conosco, mandando sugestões, recados, também podem acessar a nossa página no Facebook, Espiritismo em Flash, programa Espiritismo em Flash. E os agradecimentos finais aos nossos parceiros, a coluna espírita do seu AG, repórter AG, no Diário de Taubaté, a equipe do Espaço VIP Coifé, na Rua Jacques Félix, aqui em Taubaté também, e apoio cultural da Livraria Espírita Caibar Schutel, Rua Dona Chiquinha de Matos, 321, Taubaté. Muito obrigada a você pela presença, pela companhia, um grande abraço e até o próximo programa.